projeto que eu vou apresentar é denominado Desenvolvimento de Metodologia CLAI-UV para Quantificação de Primaquina em Plasma e Eritrócitos de Camundongos. Meu nome é Júlia Cruz e os autores junto comigo são Aline Correia, Fabiana Gomes, Leonardo José de Moura e Jorge William. Desde a década de 50, a primaquina é um dos principais fármacos utilizados no tratamento da malária. É o único aprovado para a cura radical do parasito em casos de Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, eliminando os hipnozoítos. Além disso, a primaquina possui ação profilática contra todas as formas humanas de malária e ação gametocida em Plasmodium falciparum, interrompendo a transmissão deste parasito. Apesar de estudado há muito tempo, os mecanismos de biotransformação, eficácia e hematotoxicidade ainda não foram totalmente elucidados. É sabido que há metabólitos da primaquina que causam hemólise em quem tem deficiência na glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD. Esse fato torna-se relevante, pois há mais de 400 milhões de registros dessa deficiência ao redor do mundo. O trabalho teve como objetivo desenvolver um método analítico utilizando cromatografia líquida de alta eficiência acoplada com detector ultravioleta para a detecção da primaquina em plasma e eritrócitos de camundongos. Para isso, foi utilizado nas análises o sistema de cromatografia líquida Waters com o sistema E2695 Alliance. Como fase estacionária, utilizou-se uma coluna e uma pré-coluna de fase reversa X-Brit C18 e as leituras da primaquina foram feitas em 266 nanômetros pelo detector duplo canal UV visível. Para a eluição e identificação do analito, a fase móvel utilizada foi composta de duas soluções. A solução tampão fosfato de potássio em concentração de 0,02 mol por litro e pH de aproximadamente 3 e B acetonitrila. O fluxo da fase móvel foi ajustado para 1 ml por minuto e a temperatura do forno da coluna foi mantida a 35 graus Celsius mais ou menos 5 graus Celsius e o tempo de corrida foi de 13 minutos. Para a separação satisfatória do composto foi aplicada uma eluição ingrediente. Já o processo de extração foi realizado da seguinte forma. Foi transferido cerca de 100 microlitros do plasma ou de eritrócitos para um microtubo de 1 ml. A essas alíquotas foram adicionados 100 microlitros de acetonitrila acidificada 2% com ácido acético e 100 microlitros de água ultrapura. Em seguida, foram homogeneizadas por 1 minuto em vórtex e a essas amostras foram adicionados 50 microlitros de solução de sulfato de zinco 12,5%. Posteriormente, houve nova homogeneização por 1 minuto e as amostras foram mantidas em repouso por 20 minutos para a completa precipitação das proteínas. Depois, foram centrifugadas a 7.500 RPM durante 15 minutos, sendo sobrenadante, cerca de 20 microlitros, recolhido e aplicado no CLAI-UV. Essas condições foram empregadas na construção das curvas de calibração e serão utilizadas na quantificação da primaquina em amostras biológicas de camundongos após a administração do fármaco nos tempos de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas e 24 horas. Para a construção das curvas de calibração dos eritrócitos, foram utilizados eritrócitos fortificados com diferentes concentrações que variaram de 0,7812 microgramas por ml a 25 microgramas por ml de primaquina, junto com hemácia sem primaquina para o branco. Como pode ser observado, o tempo de retenção obtido para o fármaco foi de 8,5 minutos. Ao montar a curva de calibração, observou-se que o valor de R ao quadrado foi de aproximadamente 0,991. Já para a construção das curvas de calibração do plasma, na verdade foram utilizadas amostras de soro fortificadas com diferentes concentrações que variaram também de 0,7812, só que até 50 microgramas por ml de primaquina, junto com soro sem primaquina para o branco. Como pode ser observado, o tempo de retenção obtido para o fármaco também foi próximo de 8,5 minutos. Ao montar a curva de calibração, observou-se que o valor do R ao quadrado foi de aproximadamente 0,998. Esse R ao quadrado corresponde ao coeficiente de determinação, e quanto mais próximo de 1 ele for, melhor, pois indicará a padronização dos resultados obtidos. A partir disso, foi possível observar que o método utilizado foi seletivo e linear para as concentrações analisadas, tanto de eritrócitos quanto de plasma, tendo em vista que o R ao quadrado foi próximo de 1 em ambas as análises. Baseando-se nisso, foi possível concluir que o método utilizado é adequado para a quantificação da primaquina nessas amostras biológicas. Eu gostaria de agradecer ao programa Inova Fiocruz pela parceria e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFJF. E essas foram as referências utilizadas.